Deus. Santo poderoso Deus, o que os seres viventes veem quando olham para ti, Senhor? O que será que os detém em tua presença, clamando santo? Que será que os anjos veem diante do teu trono, ó Deus? O que será que os detém em tua presença, clamando digno? Que seja na terra assim como é no céu, que o temor do teu nome venha sobre nós, que a tua beleza nos encha o olhar, movendo nossos corações em adoração. Santo, santo poderoso Deus, santo, santo poderoso Deus, tua glória enche a terra, Deus que era e que é e que há de vir. Essa é uma poesia, a letra de uma música que chama Santo Poderoso Deus, né? E o autor dessa música, dessa poesia, ele indaga: o que será que os anjos veem? O que será que os seres viventes veem que não param de cantar santo, não param de dizer digno? Né? E eu tenho aprendido e vivido cada vez mais essa alegria de poder se prostrar diante do Senhor e falar, né, santo, digno, poderoso Deus. E esse lugar de adoração é um lugar que, quando a gente começa a entender o que é esse lugar de adoração, a gente não quer mais sair dele. A gente quer estar sempre na presença do Senhor, clamando digno, dizendo glórias ao nosso Deus. E a Bíblia ela está recheada de passagens, de versículos, né? Os salmos, os 150 salmos praticamente falam sobre a grandeza do Senhor, falam sobre a santidade do Senhor, e que o povo chama e convida o povo a estar diante da presença do Senhor, louvando e adorando o santo nome do nosso Deus. Amém? Hoje eu gostaria também mais aqui para a gente bater um papo, tá? Que não seja apenas uma aula expositiva minha. Então, a qualquer momento vocês podem perguntar, dar a sua opinião, conversar, né? A gente bater um papo um pouquinho sobre adoração, reconhecendo a grandeza de Deus. Eu sempre comento assim que a gente vincula muito a adoração com música, né? E é bem comum, né, quem é responsável às vezes pela área de música ser sempre chamado, vinculado para poder falar sobre adoração. Porque a gente tem, vamos dizer assim, talvez o costume, a tradição, a cultura de sempre vincular, né, a adoração com uma música, né? Principalmente com a música. A gente poderia vincular ela com com a arte, com as danças, com a coreografia. Então a gente sempre, tudo que é arte, a gente vincula com a adoração. Mas a adoração ela é muito mais completa, né? Toda aula, todas as aulas que nós temos aqui, tudo que nós falamos, tudo que nós falamos a respeito da Bíblia, ela é adoração. É muito difícil e não dá para tirar e desvincular a vida cristã, a nossa vida cristã, a vida com Deus, a nossa caminhada com Deus, de adoração. Não tem como. Né? E nos dias de hoje, aquilo que nós cantamos e que nós falamos são demonstrados como os nossos sacrifícios de louvor. No passado, lá no Antigo Testamento, o povo levava o seu sacrifício, né? Levava os animais, levava as suas ofertas e sacrificavam ao Senhor como uma maneira de louvor. E hoje nós fazemos isso falando, né? Expressando a Deus, cantando, né? Orando, conversando com Deus, expressando a Ele as nossas orações de louvor, os nossos sacrifícios de louvor através das nossas palavras. Essa também é uma forma direta de nós fazermos isso. E a música, a gente fala em música, ela tem um papel muito importante, ela tem um papel fundamental, porque nós nascemos rodeados em música, tudo que na televisão, as apresentações, boa parte dos nossos cultos são com música, porque a música ela foi criada por Deus e para Deus e para Ele. Claro que o mundo ele distorce os preceitos, assim como ele faz com tudo, não só com a música, mas a música ela foi feita para Deus. E eu creio fortemente que Deus se alegra muito quando nós fazemos uma música boa, uma música com qualidade, quando principalmente, além disso, quando nós fazemos o nosso melhor. Quando nós fazemos o nosso melhor, nos dispomos aqui, entregamos o nosso tempo para poder fazer
uma música que alegre ao Senhor, mas que venha realmente do nosso melhor, que venha do nosso coração. Então, a música está totalmente ligada com a questão da adoração, com a questão de se prestar esse louvor, de se prestar essas homenagens e dizer ao nosso Deus. Porque as melodias, elas impactam, né? Todo mundo aqui tem uma música preferida, uma música especial, uma música que talvez em algum momento marcou a sua vida, né? Em algum momento especial você tem essa música, né? Eu, desde pequeno, que eu me lembro, meu pai, meus avós sempre gostavam muito de música, e eu lembro, as primeiras memórias que eu tenho da minha infância são de cantando com meu pai, com a minha irmã, né? Então a gente sempre viveu muito esse ambiente de música. E também porque desde pequeno, meu pai foi pastor missionário de pequenas igrejas por muitos anos, e eram igrejas bem pequenininhas mesmo, esse era o ministério dele. Então a gente tinha que aprender, e desde pequeno, minha irmã, a gente tinha que se virar e tocar, porque tinha que ajudar ele no ministério, nas visitas, tocar o violão, o teclado, né? Várias vezes a gente tinha que fazer isso. Então a música está inteiramente ligada, e eu gosto muito. E por muito tempo, eu sempre me preocupei mais com a música, sabe? Você fala, legal, precisa ensaiar, precisa tirar a música, precisa fazer né? Tirar certinho, fazer um som legal. Me preocupei muito mais com isso do que realmente com a essência, do que aquilo que eu estava cantando, do que aquilo que eu estava vivendo. E eu fui entendendo que o Senhor, Ele se alegra, Ele olha realmente para o nosso coração, para aquilo que nós fazemos, cada vez mais. E isso não significa que nós devemos fazer as coisas relaxadamente, né, ou não fazer de qualquer maneira, porque tudo para o nosso Deus tem que ser feito com excelência. Mas é cada vez mais a importância de você reconhecer realmente a grandeza do Senhor dentro do seu coração. Isso foi tomando conta, e fui entendendo que isso é muito importante também, né? Não devemos esquecer nunca disso. E adorar é cultuar, é prestar um serviço a Deus de todo o coração. 1 Crônicas 16, 29 fala assim. 1 Crônicas 16, 29. Eu vou ler o 28 e 29, 1 Crônicas 28 e 29. Eu vou ler numa versão um pouquinho diferente aqui, tá? Depois os irmãos podem ler na versão de vocês. Louvem o Eterno, todos os povos. Deem glória ao Eterno, honrem o seu poder. Deem ao Eterno a glória que Ele merece. Tragam ofertas e entrem na sua presença. Curvem-se diante do Eterno conforme o esplendor da sua majestade. Uma outra versão vai falar assim: deem ao Senhor a honra que Ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do santo Deus quando Ele aparecer. Já desde o Antigo Testamento, quando o povo era convidado e incentivado a entrar na presença do Senhor, trazer suas ofertas, adorar ao santo e poderoso Deus e curvar-se diante a sua presença. Adorar, louvar ao Senhor é prostrar-se também diante do Senhor, num sinal do reconhecimento da sua grandeza, por tudo aquilo que Ele tem feito, que Ele fez, pelo que Ele tem feito em nossas vidas, e mostrar a nossa humildade e também a nossa insignificância, e um reconhecimento do amor ao Senhor é se prostrar perante Ele e reconhecer isso ao nosso Deus. Trazendo um pouquinho aqui para os nossos dias. Quantas vezes nós vemos eu fico às vezes olhando assim nesses shows que tem na TV, jogadores de futebol, grandes artistas, esportistas, né, que às vezes carregam multidões, e o povo muitas vezes é uma maneira de adoração, de louvor, se prostra, né, faz loucuras, faz aquilo que não podem. A gente vê adolescentes ficando meses até em filas para poder assistir um show de um cantor, né? Eles gostam daquele, né, independente de cada um do seu gosto, eles gostam daquilo, né, e vão lá e se fazem o máximo esforço possível para alguém que nem conhece ele,
né, para alguém que nem sabe que ele existe, né? Só sabe que ele comprou o ingresso e que ele vai ganhar dinheiro com aquele show. E a gente tem que, às vezes, parar, é um exercício isso, né? Às vezes isso não pode ser automático, é um exercício. Nós temos que parar, pensar e analisar. Eu estou adorando, eu preciso adorar e reconhecer um Deus que me tirou das trevas, né? Me levou para a luz, ou seja, por graça, apenas por graça, né? Sem nós merecermos, sem nós termos feito nada, apenas por graça ele entregou o Filho dele, né, como uma forma de sacrifício, e Jesus dá a sua vida, nos ama de uma tal maneira para que a gente possa ser salvo e ter a vida eterna e ter estar acessível a falar com o nosso Deus e ter acesso a todas as bênçãos e a vida eterna. E nós não vamos adorar a um Deus que faz isso, nós não vamos ter esse temor, esse respeito, essa reverência, se prostrar a um Deus que faz isso. Então, a Bíblia, desde o Antigo para o Novo Testamento, ela fala muito disso. Adorar a esse Deus que é santo, a esse Deus que é todo-poderoso, que está acima de um nível que faz grandes coisas que muitas vezes nós não podemos entender, mas nós entendemos que tudo é pela graça, né? Que nós não somos merecedores de nada, é tudo pela graça, e por isso nós devemos se humilhar, orar e prestar louvores ao nosso Deus. Então, adorar não é apenas cantar uma canção que fale da grandeza de Deus, mas também é contemplar os seus atributos, né, os atributos da santidade, os atributos do poder de Deus e tudo aquilo que Ele faz em nossas vidas. A adoração, também o louvor, ela tem a ver a gente obedecer os mandamentos do Senhor. Depois, um pouquinho mais para frente, eu vou falar mais sobre isso. Né, realmente, o tópico aqui chama um pouquinho mais do que adoração, né, mas só vou dar uma introdução aqui. João 14,15 fala, Jesus continuou, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. João 14,15. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Adoração ao nosso Deus, isso aqui também não tem nada a ver com música, com arte, né? Mas ela tem a ver com obediência, com respeitar os preceitos, respeitar e seguir os mandamentos do nosso Senhor. Outro ponto, a palavra de Deus nos convoca a servir ao Senhor com alegria e a nos apresentar diante dele com cânticos. Adorem ao Senhor com alegria e venham cantando até sua presença. Salmo 102. Adorem ao Senhor com alegria e venham cantando até sua presença. Davi, ele fala muito disso, né? Venham cantando, se alegrando, dançando na presença do Senhor. Tem a passagem de Davi, quando ele está trazendo a arca, a Bíblia fala que Davi e os seus eles cantavam, dançavam, pulavam de alegria, porque a arca na época representava ali a presença do Senhor, e eles estavam trazendo a presença do Senhor para próximo deles, então eles se alegravam, eles cantavam, eles dançavam por isso. Nós temos que ter alegria na presença do Senhor. A adoração, isso já falando no momento de culto, a gente passa por vários momentos, a gente tem um momento da alegria, em que nós cantamos músicas alegres por tudo aquilo que o Senhor fez. Né? Nós somos aqueles que conhecem a Jesus Cristo, que têm certeza da salvação, tem que ser alegres por isso. Né? Nós devemos cantar, se alegrar, assim como, a gente sempre traz o exemplo, né, Deus, a gente que gosta de futebol, assim como o seu time faz um gol, você torce. Até tem um exemplo engraçado, eu gosto muito de futebol, de vez em quando eu vou no estádio, e às vezes você fica ali perto da torcida organizada, fica quieto perto da torcida organizada para você ver. Os caras te dão até peteleco ali para você cantar o nome do seu time, não tem jeito, eles querem que você pule, que você cante, que você vibre. Né? E é um jogo de futebol, é só apenas um jogo de futebol. E nós temos que entender isso, que a presença do Senhor, ela exige que a gente reconheça a grandeza do Senhor. Nós temos a vontade de ser alegres, de cantar, de expressar realmente com alegria, cantar as maravilhas do Senhor. E a Bíblia está falando isso, né? Acabei de ler Salmo 102. Adorem ao Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. O coração do adorador está inteiramente envolvido em celebrar aquele que é o único Deus e que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Deuteronômio 6, 4, 5. Eu vou lendo aqui, para a gente ser mais rápido, depois a gente lê alguns. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma
e com todas as forças. Assim como eu disse lá, né, no jogo lá, o pessoal canta, vai, você não tem que cantar aí. Né? Nós temos que fazer isso ao nosso Deus também. Não tem nem como comparar a adoração ao nosso Deus com o jogo de futebol, e às vezes a gente esquece disso. Então é cantar com toda a força, com toda a alma ao nosso Deus. Apocalipse 5:12. E cantavam com voz forte, o cordeiro que for morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então é saber entender isso, é cantar realmente ao nosso Deus, é com alegria, com louvor por tudo aquilo que Ele tem feito. E também a gente tem os momentos de contrição, os momentos em que a gente reconhece de uma maneira muito mais especial, de uma maneira contrita, de uma maneira humilde, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, e uma maneira que a gente realmente se coloca na presença do Senhor e diz aquilo que nós desejamos, que nós amamos ao nosso Senhor, e já no momento da adoração Deus começa a trabalhar conosco. A gente passamos para o nosso ministério de música, e algo que a gente quer começar a ensinar à igreja também, né, nos nossos próximos trabalhos. Isso é um processo, a gente entende que é um processo de a gente trazer para a nossa comunidade, para a nossa igreja e para a nossa vida, o que eu digo, a cultura da adoração, no seguinte sentido. Muitas vezes eu já fui pego assim, precisa botar 2 músicas aí, porque precisa preencher um espaço no culto aqui, ó. Não vai ter tal coisa, canta umas 2 músicas aí. Né? Quantas vezes eu já fiz isso várias vezes, vamos pôr uma música aqui para preencher o espaço. Né? Vamos botar uma música aqui para aquecer os corações para a mensagem. Né? Vamos botar uma música, sabe? A gente trata isso de uma maneira qualquer. Vamos botar uma música. Né? Apenas para liturgia, para preencher um espaço de culto, para preparar tal coisa. Mas a gente vê em vários exemplos bíblicos, a gente vê em várias manifestações, que quando nós estamos unidos em comunidade, celebrando o nosso Deus, Deus já está agindo, o Espírito Santo de Deus já está agindo desde o primeiro momento. Deus não age só na mensagem, só na pregação, Deus age quando o povo dele se une em adoração e juntos ele canta e ele clama ao nosso Deus. As coisas, elas não se competem no momento de culto, no momento de adoração, tudo é adoração, e elas não são rivais entre si, né? Às vezes a gente costuma ter uma rivalidade, né, entre o grupo de louvor, o tempo da música e o tempo da mensagem, que elas são rivais entre si. E Deus, ele conduz, o Espírito Santo, ele conduz as maneiras da forma que ele quer e da forma que ele deseja. E já no primeiro momento de adoração, já pode acontecer o quebrantamento do seu coração, já pode acontecer que Deus falar com você numa letra de uma música. Às vezes você vai lembrar de um refrão de uma música, de uma letra, daquilo que você disse, muito mais do que todos os outros momentos do culto. Porque Deus, ele é um Deus completo, ele age em todos os momentos. Então nós temos que aprender isso, que todo momento de culto, ele é extremamente importante. E a adoração, a música, o louvor, ele quebranta, ele pode curar, Deus pode agir, ele pode fazer que as pessoas creiam nele, ele pode salvar o pecador, através de todo momento de culto. Então nós temos que aprender a ter isso em mente, que a partir do momento que nós estamos cantando aqui em unidade, em comunhão, celebrando o nosso Deus, Deus, ele já está agindo. Deus, ele está em todo momento agindo no nosso culto. E é isso que a gente quer aprender, a gente quer viver isso cada vez mais, né? Quer viver isso cada vez mais, entender isso cada vez mais em relação ao nosso Deus. Temos um versículo, né, um dos principais versículos, uma das principais passagens que fala sobre adoração, que está em João 4, 23 e 24. João 4, 23 e 24. Alguém pode ler para mim? É o 23 e 24, isso.
Amém. Adorar a Deus, os verdadeiros, o Pai, Deus procura os verdadeiros adoradores e devemos adorar em espírito e em verdade. Olha essa versão como fala. O que conta para Deus é quem você é e como você vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Esse é o tipo de pessoas que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele, em seu culto. Deus é espírito e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito do mais íntimo ser. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando a gente olha só nesse veículo, adorar a Deus em espírito e em verdade, fica... A gente tem que ter uma compreensão realmente do que é isso, adorar a Deus em espírito e em verdade. E realmente ser honesto, é ser sem máscaras. Sabe, é se colocar na presença do Senhor como um ser criado por Ele, sem máscaras, e ser honesto e genuíno. Como fala aqui, o Pai está procurando aquele que é simples e honesto na presença dEle, em seu culto. Deus é Espírito, que eu adoro deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do Espírito do mais íntimo ser. Deus, Ele nos conhece... Ele nos criou desde do ventre das nossas mães, Ele nos criou, Ele nos conhece cada detalhe, e às vezes nós procuramos colocar barreiras, né, diante de Deus. A mulher samaritana, quando Jesus vai conversar com ela, Jesus ali está apresentando a água viva para ela já coloca um monte de barreiras, né? Mas você é judeu, você não pode conversar comigo. Mas você é homem, você não pode conversar comigo, né? Então, ela já coloca um monte de barreiras. Adão, quando ele escuta a voz do Senhor, ele viu que ele estava em pecado, ele quer se cobrir, ele quer tirar, né, se esconder da presença do Senhor, então a gente vai colocando barreiras. E nós procuramos sempre colocar barreiras, né, a gente coloca máscaras, a gente põe muitas máscaras quando nós vamos entrar na presença do Senhor. E nós precisamos entender que Deus, Ele nos conhece de uma maneira que não faz sentido a gente colocar máscaras, né, a gente tentar se esconder da presença do Senhor, mas sim retirar todas essas máscaras, retirar todos esses problemas que temos para realmente se colocar na presença do Senhor e com um coração simples, um coração honesto, né, reconhecer a grandeza do Senhor, e são essas pessoas que o Pai procura. Jesus, ele fala uma vez para os escribas, vocês me adoram e me honram apenas com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E é muito fácil a gente vir cantar, né? A gente vir cantar, falar Deus é santo, Deus todo-poderoso, erguer as nossas mãos, são manifestações fáceis de fazer, mas o seu verdadeiro adorador é o contrário, eu faço isso porque vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Tá? Eu não ergo a mão, eu não adoro a Deus, eu não falo palavras de louvor a Deus, para isso consertar o meu ser, não, eu faço isso porque é genuíno, isso é simples, isso é honesto do meu coração, e isso faz com que eu possa levantar as minhas mãos e possa adorar ao nosso Deus. E ser um verdadeiro adorador é seguir o maior exemplo que temos, ser um adorador semelhante a Jesus, com obediência e santidade. 1 Pedro 1, 14 e 16. Vamos abrir 1 Pedro 14 a 16. É 1 Pedro 1, 14 e 16. Alguém lê para mim, por favor? 1 Pedro. Amém. Aqui, nessa palavra, ela está nos exortando e nos convidando a esquecer o velho caminho, a sair fora do nosso caminho de pecado e procurar viver em santidade e ser santo assim como Deus foi santo. E Jesus é o nosso maior exemplo, o maior exemplo de real de alguém que foi homem, se tornou homem, veio a este mundo e foi santo. Né? E a Bíblia nos convida na verdade não nos convida, ela nos incentiva e nos pede para que nós olhemos para Jesus Cristo
e possamos procurar até a santidade que Ele tem, né? A viver um relacionamento muito íntimo e próximo com o nosso Deus. A partir de um momento que esse relacionamento ele é tão íntimo e próximo e que eu vou cada vez mais próximo do Senhor, cada vez mais próximo dessa santidade e vou evitando e vou me afastando cada vez mais do caminho do pecado. Eu tento entender, mas como que, né, como era possível, né, se Jesus ele era homem, ele vinha a este mundo e ele não pecou? É porque Jesus e Deus é a mesma pessoa, mas o relacionamento com Deus era tão próximo, era igual, era tão íntimo, que realmente não tinha como Jesus pecar. Não tem como, porque Ele é Deus, Ele é junto, e Ele convida nós a fazermos isso, a ter esse relacionamento tão íntimo, tão próximo com o nosso Deus, um processo a cada dia de procurar isso ao nosso Deus, para que nós afastemos o pecado e que uma vida verdadeira de adoração, ela se revele cada vez mais. Esse é o nosso processo. Então, Jesus, Ele estava em adoração constante, 100% do tempo, em relação ao nosso Deus, porque Ele tinha uma intimidade com o Pai que não era, que é muito próxima. E nós precisamos buscar, nós precisamos ter isso, ter essa intimidade constante com o nosso Deus, a fim de que sermos santos, assim como Deus, como Jesus é santo também. É querer ser alguém segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13,14, vou ler rapidinho aqui. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor, e por isso Ele vai encontrar um homem do tipo que Ele quer e o fará chefe deste povo. Aqui é o profeta falando a Saul, você desobedeceu ao Senhor, você não vai continuar mais. E aí Deus vai achar um homem conforme Ele quer, que o seu coração seja da maneira que Deus se agrada. Ele está falando aqui de Davi. Não há como separar adoração e vida cristã, assim como eu falei no início. Devemos ser disciplinados em manter um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Nosso cotidiano deve ser repleto de ações de graça e louvor a Deus. Isso faz parte da adoração. Só abrir aqui que meu esboço fechou. A adoração, agora eu vou tentar trazer um ponto aqui para a gente já caminhar para o final. Reconhecer a grandeza de Deus acima de tudo é ser muito mais do que apenas uma adoração, no sentido de cantarmos, no sentido de prostrarmos a nosso Deus. Mas uma verdadeira adoração, ela vem da necessidade que nós temos de obedecer ao nosso Senhor. De obedecer a Ele acima de todas as coisas. É isso que realmente Deus espera de nós. Obedecer a Deus acima de todas as coisas. Pronto, voltou aqui. Como eu disse em Marcos 7,6, quando Deus está falando, Jesus está conversando, Ele fala assim: e Ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vamos abrir Jeremias 7, 21 e 23. Jeremias 7, 21 e 23. Quem quiser pode ler, por favor. Jeremias 7, 21 e 23.
Deus está falando para o povo, esse local, esse sacrifício que vocês trouxeram, né, vocês podem até comer, ele fala, né, vocês podem comam uma carne, porque eu não ordenei para vocês, aos seus pais, a trazerem sacrifícios para mim. Mas o que eu lhe ordenei, dizendo, dais ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Não é que Deus não se alegre dos sacrifícios, não é isso. Mas o que importa para Deus, nesse caso, é a obediência. E aí, tá vendo que não tem nada a ver mais com música, não tem nada a ver mais com coreografia, não tem nada a ver mais com a arte. Tem a ver agora, em reconhecer a grandeza do nosso Deus, tem a ver com obediência. Em adorar a Deus realmente reconhecendo a sua grandeza tem a ver com mais obediência. Deus espera muito mais obediência. Ele espera muito mais que nós olhemos para a sua palavra, entendamos a sua palavra e possamos praticar a sua palavra, porque é disso que o Senhor se agrada. 1 Samuel 15, 22. É a passagem quando Saul vai para a guerra e ele recebe uma ordem expressa do Senhor que ele não deveria trazer nada de volta, ele deveria eliminar todo aquele exército, tudo que ele ia guerrear contra. E aí ele vai e separa os melhores bois, os melhores carneiros lá e traz e oferece isso como sacrifício. Mas a ordem de Deus não foi essa, a ordem de Deus foi bem clara de que ele não devia trazer nada, de que ele devia eliminar tudo. E aí o profeta fala, porém, o profeta Samuel fala, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifício, como quem se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus tinha muito mais prazer de que ele fizesse aquilo que ele mandou, do que ele separasse o melhor carneiro, a melhor carne lá, o melhor dele, daquilo que ele conquistou naquela guerra, e sacrificasse a Deus. Mas não era isso que Deus tinha pedido. Deus tinha pedido para que ele eliminasse tudo. Então Deus fala, tenho eu prazer em sacrifícios e holocaustos mais do que a sua obediência? Não, Deus não tem mais prazer no nosso sacrifício de louvor, naquilo que nós falamos, mas Ele tem muito mais prazer na nossa obediência. O pastor Luciano Subirá, ele fala sobre um vídeo curto sobre essa mensagem, sobre esse tema mais que adoração, e ele dá um exemplo lá também de que eu lembrei de quando eu era criança, e eu acho que vários já passaram por isso, né? Que às vezes é dia dos pais, assim, alguma coisa, um aniversário do pai e da mãe, e aí criança, né? A gente, né, não tem às vezes como comprar um presente, vai lá e faz algo muito simples, né? E às vezes fica acanhado, pai, tem isso aqui, né? Foi todo o coração. E eu me lembro, algumas vezes meu pai falou, obrigado, claro, alegre, né? Não era esse o problema. Mas a resposta que ele vinha, mas o melhor presente que você pode me dar é ser obediente, né? Não ser malcriado, não ser, né? O melhor presente que vocês podem me dar é serem obedientes. E isso também fez me lembrar, né? Que o melhor presente, a melhor adoração, o melhor louvor que nós possamos dar ao nosso Deus é ser obedientes, é seguir a sua palavra, é seguir aquilo que ele faz. Mas então por que? Se a gente tem que ser obediente, então por que eu vou ficar adorando, eu vou ficar louvando? Então a gente volta tudo lá no início que eu falei, de que é algo que vem de dentro para fora. Sabe? Quando eu começo a obedecer ao Senhor, seguir os seus mandamentos, eu começo realmente a entender a sua grandeza, e isso é íntimo, é uma consequência. Eu tenho vontade de fazer, eu tenho vontade de louvar e de adorar ao nosso Deus. E eu entendo que neste é um momento em que Deus, da adoração, ele se preocupa e ele se revela também em aumentar e ter uma conexão maior conosco neste momento, em que nós estamos falando com o nosso Deus, nós estamos prostrando ao nosso Deus, e aí existe aquela conexão, o Espírito Santo de Deus, ele vem e ele nos restaura. Nós temos em Isaías um dos principais resumos, vamos dizer assim, uma das principais orientações a respeito da adoração e a respeito dessa conexão que a adoração ela faz e do efeito que ela traz para a vida do adorador, daquele quem adora. Vamos abrir em Isaías 6, de 1 a 8. Isaías 6, 1 a 8. Isaías 6,
versículos de 1 até 8. Eu vou ler aqui para nós acompanharmos. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 voavam. E eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Versículo 4. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Essa passagem de Isaías, ela começa com os serafins, os anjos adorando ao nosso Deus, e quando o profeta ele olha e vê aquele ambiente de adoração, né, ele fala: nossa, coitado de mim, eu sou impuro, eu estou no meio de um ambiente de adoração. E aí, no momento, Deus envia lá o anjo, em que o anjo com aquela tenaz, ele purifica os lábios do profeta, e aí ele pergunta quem vai, e na hora ele fala: não, estou aqui, envia-me a mim. Então, um momento de adoração em que ela vem desde a compreensão da santidade e da grandeza de Deus, como os anjos diziam no versículo 3. Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. E quando nós prostramos nesse momento de adoração, a gente reconhece a nossa pecaminosidade, né? O quão simples nós somos, quão pequenos nós somos perante do Senhor. No versículo 5. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem seus lábios impuros. Adoração também é reconhecer que nós somos muito pequenos, que nós somos impuros, nós somos pecadores. E quando nós reconhecemos isso, nos prostramos para fazer isso e colocamos isso diante de Deus, nós recebemos o perdão e a ação do Espírito Santo. Ele tocou a minha boca com brasa, o verso 7. E disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. E aí o que vem depois disso aqui no verso? Vem a consagração para o serviço e a disposição para o serviço, no verso 8. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Vou ler um trecho aqui rápido também sobre uma explicação dessa passagem. A experiência de Isaías no templo é provavelmente o incidente mais importante na história da adoração. Essa experiência tem sido decisiva para moldar padrões de adoração de cristãos e de judeus. A razão pela qual essa experiência tem sido tão importante é que é completa e equilibrada. O encontro inicial entre Deus e a humanidade cura as diferenças. De um lado, temos a apreensão majestosa da santidade de Deus, manifesta em sua glória. De outro, a disposição humilde de admitir o fracasso. Em tudo isso, há a graça de Deus que se manifesta, oferecendo perdão e uma vida nova. O primeiro estágio de adoração é o intercâmbio complexo entre divindade e humanidade, com foco na santidade de Deus e no nosso desmerecimento. O segundo estágio é o momento da fala de Deus e a nossa resposta. Deus fala nas Escrituras, na pregação e no sacramento. E nós respondemos interiormente em forma de orações e exteriormente com as nossas ofertas. O terceiro estágio da adoração é que saímos com o coração justificado.
a mente alerta dos planos de Deus para o mundo e com o compromisso de sermos parte da realização destes planos. Olha só, o primeiro estágio é o intercâmbio entre Deus e a humanidade. Quando nós dizemos que Deus é santo, santo, todo-poderoso, nós estamos criando esse vínculo, esse intercâmbio, colocando diante da presença do Senhor. E aí a gente foca, aí que está o detalhe, o foco é na santidade de Deus e no nosso desmerecimento, de que nós não merecemos nada e que Deus ele é santo, todo-poderoso. E o segundo estágio é o momento em que Deus fala, e aí vem a nossa resposta. Deus ele fala a todo momento com nós, ele fala na Bíblia, nas Escrituras, nas mensagens, com o Santo Espírito nos atestando, falando conosco, e nós respondemos interiormente em forma de orações, e exteriormente com as nossas ofertas, os nossos cânticos, os nossos louvores que nós prestamos a Deus. Então, começa a haver cada vez mais essa conexão. Ela começa a partir do momento em que eu olho para a santidade de Deus e falo, eu não mereço, mas eu sirvo a um Deus que Ele é santo. E aí Deus fala conosco através da palavra dEle, através das mensagens. E aí eu devolvo isso ao Senhor, essa palavra, essa mensagem, em forma das minhas orações, em forma dos meus louvores. E o terceiro estágio é que nós saímos com o coração justificado. A mente alerta para os planos de Deus, eu entendo as necessidades do plano de Deus, eu encontro os propósitos do plano de Deus para a minha vida, e saio para o mundo com o compromisso de sermos parte da realização desses planos. Então, tinha falado nisso, a vida cristã e a adoração não tem como a gente desvincular, não tem como. Tudo que nós formos fazer, ela tem que ser firmada num objetivo e numa vontade de sermos obedientes ao nosso Deus, reconhecer a grandeza do nosso Deus, colocar a nossa necessidade, a nossa condição de sermos tão pequenos, de não merecermos isso, recebermos a palavra de Deus através da Bíblia, através das suas Escrituras, orarmos e expressarmos isso através das nossas orações, e nesse é o momento em que Deus ele começa a agir em nós, e nós começamos a entender qual é o nosso propósito, e queremos cada vez mais sermos realmente verdadeiros adoradores, e expressar isso realmente ao nosso Deus. E que a nossa oração seja que a nossa vida cotidiana, em tudo aquilo que nós fizermos na nossa casa, no nosso trabalho, a nossa oração na escola, na faculdade, a nossa oração deve ser que nós temos que fazer tudo em obediência e adorando ao nosso Deus. Eu preciso fazer tudo com excelência, tudo da melhor maneira possível, tá? Para que Deus se agrade, para que Deus olhe para o nosso coração, e assim como Ele viu o coração de Davi, Ele possa se alegrar em ter nós como seus servos. E então a adoração ela é todo um contexto muito completo. Vamos sim louvar e adorar nosso Deus com alegria, vamos cantar nossas celebrações, nossos cultos na sua casa, vamos adorar a Deus com alegria, mas entendendo realmente de que Deus ele não quer só a minha oração, só aquilo que eu falo, mas Ele quer a obediência. E quando a gente começar a trabalhar, entender isso, as nossas manifestações de louvor elas vão ser mais reais, elas vão ser mais verdadeiras. E o convite é esse, que todos nós juntos nesse processo, aqui nos nossos cultos, nas nossas celebrações, a gente possa cada vez mais a entender isso e cada vez mais mergulhar nesse ambiente de adoração, porque a gente entender tudo que é tudo completo, tá? Que Deus está agindo a todo momento, isso é muito completo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus, santificamos o Teu santo nome, ó Pai, damos glórias a Ti, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor é, ó Pai, porque de uma maneira tão especial, tão maravilhosa, o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, o Senhor tem mostrado o Seu amor para conosco, ó Deus. E, ó Pai, nos ensina a ser obedientes a Ti, ó Pai, nos mostre, meu Deus, o caminho correto, ó Deus, da adoração que o Senhor se alegra, ó Pai, da adoração que o Senhor deseja em nossas vidas, ó Pai. Que possamos entender, meu Deus, esse momento, ó Pai, todo esse movimento da adoração, ó Deus, que é poder santificar a Ti, ó Deus, reconhecer que somos pequenos, ó Deus, buscar a Tua palavra, buscar o entendimento de Ti, ó Deus, Te louvar, Te honrar, ó Deus, com as nossas orações, com os nossos louvores, ó Deus, e entender o propósito de Ti para nossas vidas, ó Pai.
que possamos realmente buscar, meu Deus, e querer viver em adoração, ó Pai, porque é para isso que fomos criados, ó Deus, é para isso que o Senhor nos criou, meu Deus, e é isso que o Senhor deseja de nós, ó Pai, porque a sua obra, meu Deus, ela precisa ser completa, nós precisamos ser instrumentos, ó Deus, e quando nós estamos em adoração a Ti, ó Pai, o Santo Espírito do Senhor nos usa, Ele nos revela, meu Deus, quais são os seus planos, ó Pai amado. Ó Deus, esteja conosco, ó Pai, em nome de Teu Filho amado Jesus, amém. Desculpa, perguntas, comentários? Desculpa, eu não entendi. Se existe? Eu queria saber se existe uma boa música, ou uma má música, ou uma música própria, ou uma música imprópria para o culto do louvor. Essa é uma boa pergunta, né? Existe uma boa música e uma má música. Vamos tentar pegar desde a questão a gente pode começar desde falar de estilos, né? Então a gente pode fazer até aqui desde do estilo musical, um rock and roll, um samba, um sertanejo. Isso para mim não tem diferença, isso é uma questão de gosto, tá? Isso é uma questão pessoal. Não existe boa ou má música nesse aspecto. Existe música, existe aquilo que o Senhor, Ele criou, Ele se alegra, e o nosso Deus, Ele é o Deus de todos os ritmos, de todos os instrumentos, de cada detalhe musical, de cada maneira que Deus criou, Ele fez tudo. Então nós louvamos a Deus de uma maneira muito completa, independente do ritmo. É claro que eu tenho os meus gostos musicais, cada um tem o seu gosto musical, mas na última reunião do Encontro de Louvor, nós falamos assim, que nós estamos aqui para servir ao Senhor. E se eu tenho um gosto musical específico, eu crio uma banda. Eu crio um grupo musical e lá num contexto lá, eu toco aquilo que eu gosto. Mas aqui num ambiente de celebração e de culto, nós louvamos a Deus das maneiras mais diversas possíveis. Mas sim, existe música boa e existe música má. Porque a música boa, dentro de um contexto do culto, é aquela música que ela é, primeiro de tudo, cristocêntrica. O foco é Cristo, menos eu e mais de Cristo. Então, os nossos repertórios, nós sempre procuramos músicas que o alvo, que o foco seja a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa adoração, a música boa, é aquela que ela é cristocêntrica. E eu não estou nem falando de estilo, de ritmo, eu estou falando de letra, de conteúdo, daquilo realmente do que eu vou falar, do que eu vou expressar. Ela é, no contexto assim, ela é uma música boa, né? Porque o foco dela, a palavra dela, é aquilo que Cristo está falando. E uma música ruim é uma música que exalta mais o homem, é uma música que exalta mais a minha... E a gente tem várias músicas, vários repertórios assim, que são músicas que exaltam mais eu, né? Aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo fazer, e não aquilo que o Senhor quer que realmente eu faça, não expressar aquilo que Deus quer que eu faça. Então, nesse aspecto, eu consigo entender a diferença entre música boa e música ruim para os nossos momentos de culto, nossos momentos de celebração. Em relação a ritmos e estilos, eu acredito que não, que tudo é para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais ou menos nesse aspecto, nesse sentido? Dentro desse aspecto é interessante. Falando sobre o ritmo, um dia conversando com um missionário americano, ele comentou que depois que Elvis Presley entrou lá com rock and roll, o evangelho nos Estados Unidos caiu. E ele disse que tinha feito um estudo muito interessante, mostrando que quando certos ritmos eram tocados, as mulheres mexiam mais com a parte de cima do corpo. E quando tocava o rock, mexiam mais com a parte de baixo do corpo. Aí eu perguntei para aquele missionário, meu irmão, quem foi que fez a parte de cima do corpo da mulher? Foi Deus. E quem fez a parte de baixo do corpo da mulher? Foi Deus. Então a gente se prender a um detalhe desse para discriminar uma coisa ou outra, né? Não tem lógica. Eu posso falar com liberdade aqui, apesar que a igreja tem bateria, mas eu sinto que nesta igreja, a ordem do culto, porque tem lugares que existe uma verdadeira poluição sonora
com bateria tocando muito alto, muita confusão, e a Bíblia nos orienta que o nosso culto deve ser feito com ordem e decência. É aquilo que o irmão falou. Se eu estou louvando a Deus, o objetivo é glorificar a Deus, quando eu estou louvando com canções, tá? Eu não devo estar muito preocupado aí em estar dando salto e fazendo coisas assim, até porque pode escandalizar pessoas que são mais conservadoras, né? Eu fui missionário me autossustentando no sertão central do Ceará. E lá eu não tinha o privilégio de ter o conjunto musical que tem essa igreja aqui. E como o programa começou com poucas pessoas, depois foi aumentando, depois o pessoal dos forrós no botequim lá, que mandava caminhão buscar, começou a vir. Aí um dia, para surpresa minha, eu comentei com aquele pessoal que estava ali, porque parava o forró, a turma vinha para o culto. Começaram a vir para o culto, gente se convertendo, uma experiência riquíssima. Aí eu comentei, puxa vida, né? Se vocês soubessem tocar os nossos hinos, aí aquele pessoal falou, não, dá para tocar. E aí eu ouvi os nossos hinos serem cantados naquele ritmo que eles conheciam. Isso não prejudicou em nada a espiritualidade daquelas reuniões. Foi muito boa. Isso aí, Deus ele age de uma maneira muito uniforme, a gente fala. É uma multigraça do Senhor, a sabedoria dele, independente de estilos, ele age de uma maneira muito grande, né? Grande. A Rose. Só salientando realmente a questão cultural, não é? Lógico que o foco é Deus e a gente tem que ter cuidado, mas a gente às vezes se escandaliza com questões culturais e a gente tem que entender isso. Por exemplo, eu conheci um pastor lá em São Paulo que ele participou de uma ceia numa igreja no meio da África, onde o pão era o coco. Para nós é o pão, para eles é o coco. Eles entendem que aquilo é o corpo de Cristo no momento da ceia. Participamos de uma igreja lá em Lisboa, onde havia uma forte comunidade africana. Eles diziam que nós éramos mortos no culto, no louvor. Por quê? Porque eles dançavam, eles mexiam o corpo, eles se expressavam muito quando louvavam. E nós ficávamos quietinhos, quanto muito batíamos palmas. Então, a gente tem que ter cuidado, realmente, com a questão cultural, né? Respeitando a questão cultural. Com certeza. As expressões de louvor, elas não são... É claro que, principalmente para quem está ministrando, está tocando, a gente olha às vezes, né, a gente espera muito às vezes um feedback, né, uma manifestações mais físicas. Mas isso, realmente, o foco da mensagem inteira foi esse, de que o que importa realmente é a obediência e aquilo que o meu coração, ele está olhando para Deus e está falando. E Deus, ele age de uma maneira tão grande, assim como lá no sertão do Nordeste, no interior lá do Nordeste, com aqueles estilos musicais, né, o forró específico, é o que o povo ouve, é o que o povo, né, se identifica. E a música, ela foi criada por Deus dessa maneira, como a Rose disse, na África, né, eu já vi alguns vídeos, algumas manifestações, realmente é algo que é cultural, mas a preocupação realmente é que seja verdadeiro, que seja simples e seja sincero, né, seja genuíno. É isso que nós esperamos, isso que Deus espera de nós. E claro que Deus ele vai agindo de uma maneira em que Ele vai nos mostrando aquilo realmente que Ele quer, né? Ele quer que aconteça. A adoração ela é individual, mas quando nós nos reunimos juntos nós clamamos e falamos com o nosso Deus, né, as bênçãos de Deus elas são derramadas também dentro aqui da nossa comunidade, dentro da nossa igreja. Mais alguma pergunta? Não, é só lembrar que a adoração não se restringe só a cantar, né? Às vezes a pessoa vê o instrumentista lá na frente, ele está louvando com um instrumento dele. Porque tem muito instrumentista que não consegue cantar quando está tocando, que a concentração dele é tão grande ali que ele consegue. Mas ele está louvando com o instrumento, com a dedicação,
né? E o conjunto daqui, em relação à igreja, o Ministério de Louvor é para ajudar a igreja a adorar. O Ministério de Louvor não é um show, né? O Ministério de Louvor está aqui para levar a igreja a cantarmos juntos, né? Então, porque é um momento em que a igreja participa em adoração. Então, isso é louvor, louvar com a igreja, né? Com o corpo de Cristo. Obrigado, Eliette. A Eliette lembrou um ponto também importante que a gente usa, a gente sempre conversa antes dos nossos ensaios e das ministrações, de que é um serviço, é um ministério. O pessoal que está aqui em cima, seja o coral, seja o grupo de louvor, é um ministério. Nós estamos para, juntos, auxiliar os irmãos a cantarmos e adorarmos a Deus juntos, né? Nós estamos num processo de aprendizado, de melhoria, tanto técnico quanto espiritual, de poder oferecer cada vez mais uma música com excelência, uma música melhor, um som melhor, né? A gente sabe que nós temos limitações, mas nós estamos procurando, nós estamos buscando realmente isso, para que nós temos um serviço. Nos Estados Unidos, eles costumam muito dizer worship service, que é o serviço de adoração, né? Os músicos, eles prestam um serviço lá na hora, junto com a igreja, um ministério, para que todos juntos, né, facilitar. Uma boa palavra é que o Ministério de Música ele é um facilitador para que na hora do louvor nós possamos todos juntos, né, entrar na presença de Deus. Mais alguma pergunta? Acho que é isso, Edilson.